Bom dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre análise de alergênicos, oportunidades, limites e desafios. Então, meu nome é Daniele e eu sou da 3M. Então, começando a falar um pouquinho sobre a 3M, que tem participação em vendas em mais de 200 países. A gente tem 4 grupos de negócios, mais de 90 mil funcionários e hoje a gente está com mais de 115 mil patentes e nós somos uma das 30 empresas no índice da Dow Jones. A gente tem uma estrutura de produção, marketing e capacitação técnica em vários países do mundo. E, inclusive, no Brasil, a gente tem um laboratório em Sumaré, então, se a gente precisar de fazer alguma validação, algum estudo interno, nosso laboratório é muito robusto e ajuda muito a gente nesse tipo de trabalho com os nossos clientes. Então, os nossos 4 grupos de negócios são segurança industrial, transportes e eletrônicos, saúde, que é o qual a Food Safety está inserido, né? E a parte de consumo. Nosso modelo, né, da 3M, a gente tem como missão e valores sempre tecnologia, manufatura, a nossa marca, nosso portfólio, inovação e sempre focado na transformação, pessoas e na nossa cultura. Nossas soluções, né, em Food Safety ou em FSD, que é a nossa sigla, a gente trabalha com monitoramento de indicadores de higiene, então a gente tem as placas PET Film, que provavelmente muitos de vocês conhecem. A gente tem também uma linha de monitoramento e verificação de limpeza, que é a nossa linha Clean Trace, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui também, que é o monitoramento por tecnologia de monitoramento de ATP. A gente tem também a linha de coleta e manipulação de amostras, que é a linha de sample handling com sacos, sacos estéreis, suaves, que é bastante importante, né? Mesmo para quem não faz análises internas, mas para essa coleta e mandar em produtos que tenham uma qualidade comprovada para o laboratório externo. A gente tem também o monitoramento de patógenos através de 2 tecnologias, que é o MDS e o PET-Film para Listeria e Salmonella, desculpa. E o monitoramento de produtos acabados, a tecnologia que é o MLS, que depois da incubação, nossos resultados saem em 27 minutos, tá? E o monitoramento de alergênico, que são 2 linhas que a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui. Então, quando a gente fala de alergias, eu não vou aprofundar muito, né, até pelo pouco tempo que a gente tem, mas a gente tem todos os elementos que fazem parte da composição do produto, como carboidratos, vitaminas, fibras e as próprias proteínas. E a menor parte das proteínas são as proteínas que levam a algum tipo de alergia. Então, essas proteínas específicas, elas podem causar reação adversa, né, quando consumida, dependendo do organismo, né, do indivíduo, e essas proteínas são conhecidas como as proteínas alergênicas. Quando a gente fala de alergias alimentares, a gente não tem muitos dados aqui no Brasil, então eu vou trazer dados americanos e australianos, e a gente tem que nos últimos 20 anos, a partir dos anos 2000, a incidência em crianças está aumentando e a tendência é que se aumente mais. E a maior parte das crianças que têm algum tipo de alergia, elas vão ter alguma resposta imune imediata, então travamento da glote, algum tipo de erupção cutânea, tá bom? E quando os sintomas afetam o sistema respiratório, geralmente trava e a pessoa pode ser que ela entre num choque anafilático e atenção médica imediata é necessária. E ela é a causa mais comum de emergências em populações infantis nos Estados Unidos. Isso traz um alto custo para o sistema de saúde, né, e familiares. E a gente tem uma média de 30 mil pessoas que necessitam de tratamento urgente nos Estados Unidos por ano, tá? Então, trazendo agora os dados da Austrália, a gente tem que dos recalls que tiveram na Austrália até o ano de 2017, o amarelinho ou laranja, ele é o total de recalls,
O verde são os recalls de origem microbiológica e os vermelhos são de origem alergênica. Então, a gente tem que, a partir de 2014, os recalls por alergênicos não declarados estão em maior número que os recalls por produtos por contaminações microbiológicas. E qual que é o impacto disso? A gente tem o custo direto, né, por recall, que dá uma média aí de 10 milhões por evento, então, a cada recall. A gente tem um dano à reputação da marca, né? E, além disso, lógico que tem uma repercussão. Hoje em dia a gente está na época das redes sociais, então a gente tem um dano à reputação, consequentemente, vendas perdidas e um risco grande à saúde pública. E hoje em dia isso é muito divulgado. Então, quando a gente fala de controle de alergênicos, a gente está falando basicamente de 3 elos. A gente está falando que o programa de controle de alergênicos, que a gente vai chamar aqui de PCAL, ele tem um elo muito importante ao HCCP, e não adianta a gente falar em PCAL e HCCP se a gente não tiver um BPF muito robusto. Além disso, não adianta a gente falar em nada disso se a gente não tiver a interação entre as áreas e o comprometimento das pessoas. Quando a gente fala em comprometimento das pessoas, a gente está falando de todas as áreas da fábrica e não somente qualidade. É muito importante a formação dessa equipe multidisciplinar. Então, o PCAL, ele traz a identificação, né, se o seu processo tem algum tipo de alergênico nas matérias-primas, nos processos ou no próprio ambiente de manufatura. Então, a gente está falando de uma análise de risco bem robusta. A gente está falando de prevenção e controle, que é possível eu controlar e prevenir a presença do alergênico no processo ou no produto. Então, a gente está falando de um gerenciamento de risco robusto. E, se for possível controlar, eu não preciso declarar. E, se não for possível fazer esse controle, sim, eu preciso controlar, eu preciso declarar e eu preciso comunicar esse risco, tá? O guia número 5 de 2018 da Anvisa é um excelente guia, um excelente material para construção ou para revisão desse PCAL, tá? E a gente tem o teste de alergênicos, que pode ser uma ferramenta bem robusta de verificação. Então, quando a gente fala dos controles de alergênicos, a gente está falando que sim, é preciso controlar a produção, eu preciso controlar a pesagem em todos os utensílios, eu preciso armazenar de maneira separada as minhas matérias-primas, identificar os rótulos, ter um pallet, uma área específica para esses produtos alergênicos. Eu estou falando de tanto controlar desde o armazenamento, recebimento, até a pesagem, tudo que é feito com esses alergênicos, etiquetas coloridas, se for possível, sacos coloridos, até a adição desses componentes na linha de produção, todo o treinamento dos colaboradores, todo o entendimento dos colaboradores a respeito do risco e, lógico, a higienização. Com isso tudo, eu tenho um controle de alergênicos e, se eu fizer a declaração de algum tipo de alergênico no meu rótulo, eu estou englobando, entendendo que eu estou controlando tudo isso, mas não adianta eu ter todos esses controles se não tiver um forte esquema de capacitação. Então, todo mundo, todas as pessoas têm que entender a importância desse programa, tá bom? E durante a rotina, a gente está falando de identificação e acompanhamento de todas as matérias-primas alergênicas, o uso de todos os utensílios dedicados, separados, inclusive, não adianta só eu usar, por exemplo, eu tenho soja e glúten, e aí eu uso uma cor só para todos os utensílios. Não, é um para soja e um para glúten. Então, todos os utensílios são dedicados, devem ser dedicados, se você tiver produtos não alergênicos na sua produção. E todos eles devem ser segregados, tanto os utensílios quanto as matérias-primas. E quando a gente fala de gestão de alergênicos, a gente está falando direto de higienização. Eu preciso ter um controle muito robusto da minha higienização. Trouxe aqui uma
definição, né, de acordo com a ISO TS 22002, onde diz que todos os programas de limpeza e sanitização, eles devem obrigatoriedade, né? Especificar no mínimo as áreas, os itens de equipamentos e utensílios a serem limpos e sanitizados, as responsabilidades pelas tarefas específicas, o método e frequência de limpeza e sanitização. Olha aqui, procedimentos de monitoramento e verificação, então isso é obrigatório de acordo com a ISO, inspeções pós-limpeza, inspeções antes do início da produção. E se a gente trouxer a validação do programa de alergênicos de acordo com o guia 5 da Anvisa, a gente traz a definição que a validação deve servir tanto para demonstrar que a empresa não consegue evitar ou eliminar substâncias alergênicas no seu produto. Então, se eu não consigo, tem que ser declarado, como para comprovar a efetividade das medidas de controle aplicadas. Então, se eu não consigo controlar, ainda tenho resíduo, eu preciso declarar. E isso tem que estar tanto na validação quanto na verificação, que a gente vai falar um pouquinho disso mais. Então, quando a gente está falando da análise de risco, a gente está falando de analisar todos os riscos do meu processo, descrever o procedimento de limpeza, treinar toda a equipe, realizar um procedimento de limpeza acompanhado, fazer a validação. Se tiver tudo conforme, a gente parte para a etapa de verificação, a implementação. Se a validação não tiver ok, então a gente volta para a análise de risco e verifica tudo novamente. Então, como é que funciona essa análise de risco? Tem que ter um conhecimento muito robusto do produto, tem que ter um conhecimento do processo como um todo. Então, aqui a importância da equipe multidisciplinar em todas as etapas do processo. Então, não são só naquelas que eu faço, só naquelas finais, nas etapas finais. Então, devem ser avaliados todos os tipos de limpeza, se é CIP, se é COP, se é limpeza a seco, como é que eu faço essa análise de risco, né? Tem que ser verificadas todas as vulnerabilidades existentes e devem ser verificadas também todas as etapas críticas. Então, essa análise ela tem que ser robusta para eu conseguir fazer um PECAL de qualidade, tá? Então, depois que eu fiz minha análise de risco, eu parto para a segunda etapa mais importante, né? Que é a validação. Então, a validação ela tem que ser mais robusta, deve-se utilizar métodos confiáveis e com alta sensibilidade. Por exemplo, a gente está falando, quando a gente fala de validação, a gente fala de uma tecnologia, por exemplo, por ELISA, que é uma quantificação, tá? É aconselhável sempre que se use testes complementares como ferramentas de verificação de ATP, como por exemplo do CleanTrace, né? Se por acaso a gente verificar alguma vulnerabilidade, devem ser levantadas as ações corretivas e preventivas e fazer um follow-up efetivo disso. Todas as validações devem ser por linha e devem ser documentadas. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 linhas iguais, cada linha deve passar por validação específica. E se eu tiver qualquer mudança no meu processo ou no meu produto, eu preciso fazer uma nova validação. Então, quando a gente fala de validação, a gente está falando de, primeiro, verificação de teste de ATP. Então, eu certifico que a minha limpeza realmente foi feita da maneira correta e que a minha linha está limpa. É aconselhável que se use uma tecnologia interna que você pode fazer a verificação, por exemplo, um lateral flow, onde você vai verificar realmente essa linha está livre desse alergênico? Se sim, eu mando para validação externa. Por quê? Porque tem um custo alto e vai demorar muito para sair. Até o custo de logística, de análise e tudo mais, esse resultado vai demorar. Não tem muito sentido você não saber se está tudo certo para você enviar para um laboratório externo. Então, é aconselhável que se faça uma verificação interna para mandar essa amostra, né, para laboratório externo, para validação. E você só pode validar, só pode bater o martelo que realmente essa validação foi executada se você rodar alguns ciclos dessa validação e tiver tudo certo. Então, se por acaso você fez uma validação, deu conformidade, a segunda não deu, você zera,
faz uma revisão de todo o seu processo e começa tudo novamente. Então, essa validação deve ser feita em ciclos, tá? E depois, deu tudo certo, toda a validação foi feita, todos os ciclos corretos, a gente parte para verificação ou monitoramento, que ela pode ser menos robusta, e por pontos aleatórios, sem a perda da qualidade dos dados. Além disso, também é aconselhável que se utilizem testes complementares, como, por exemplo, a verificação por ATP, onde eu vou verificar se realmente a minha linha está limpa. Eu não posso esquecer dos utensílios vassouras, troca de fibras de limpeza, aqueles materiais de transporte, carrinhos, caixas, também devem ser monitorados, porque pode ser uma fonte de contaminação cruzada. Também deve ser específica por linha e todas as verificações devem ser documentadas. E em caso de não conformidade, se parte para ação corretiva e preventiva. Então, primeiro a gente fala de verificação de limpeza por ATP, por tecnologia de ATP, e a gente pode partir para tecnologias específicas ou não específicas que a gente vai falar a seguir, tá? Então, quando a gente fala de métodos de detecção de alergênicos, a gente está falando de uma verificação. Realmente a minha linha está limpa? Não, não está limpa, então eu faço o processo novamente. Só depois da conformidade na limpeza é que eu parto para verificação. A minha linha tem quantos alergênicos? Eu consigo fazer testes específicos? Se a minha linha tiver um alergênico, aqui fica mais fácil. Não, a minha linha tem 2 alergênicos, então ainda eu consigo fazer testes específicos. Então, se eu quero uma sensibilidade maior, eu estou falando de uma tecnologia mais robusta. Estou falando, por exemplo, de um lateral flow. Agora, se não tem necessidade, eu já declaro no meu rótulo, eu quero fazer uma verificação, ou eu tenho vários alergênicos numa quantidade muito pequena, eu estou falando de testes não específicos, eu posso utilizar uma ferramenta, por exemplo, do CleanTrace, tá? Então, quando a gente fala de testes que são para proteínas alergênicas em geral, a gente pode usar o CleanTrace Protein, que a gente tem 2 linhas, que é o Allergen e o Protein Plus, que tem diferentes sensibilidades, mas basicamente são baseados em reação de Biureto melhorada, onde ele não tem diferenciação de proteína alergênica específica. Ele é um teste semi-quantitativo e, basicamente, o teste é feito hidratando, coletando suave e ativando. Eu tenho períodos diferentes de acordo com a sensibilidade e eu posso incubar a temperatura ambiente ou a 55 graus. E como é que eu faço a leitura? Se tiver aqui no corpo do suave, eu tenho uma escala de cores, então se ele tiver verde, ele não tem proteína, e de cinza a roxo, quanto mais roxo, maior o meu percentual de proteínas alergênicas. Aqui ele não especifica qual é a proteína, tá? Ou a gente pode trabalhar com a tecnologia nova que a 3M trouxe para o Brasil, que é um kit rápido de proteína alergênica, que ele não faz somente suave de superfície. Ele também pode ser feita análise de água de enxágue, né, do CIP aí, ou do COP. A gente está falando também que no mesmo kit a gente pode fazer análise de alimentos líquidos e alimentos sólidos. E aqui, essa tecnologia, ela é específica por alergênico, e para cada um eu vou ter uma sensibilidade bem bacana. Então, por exemplo, quando a gente fala de clara de ovo, a gente está falando de um limite de detecção de 0,5 ppm. Além disso, a gente tem para vários kits aprovações ao AC. Como é que funciona? Basicamente, a gente está trabalhando com o sistema chave fechadura, ou seja, por nanopartículas de ouro, a gente tem um reconhecimento específico, né, e ligações proteicas alergênicas aos anticorpos. E ele foi projetado para detectar tanto proteínas processadas e não processadas. Então, basicamente, como é que funciona esse teste? Vai preparar a amostra, colocando o volume de amostra específico para o tampão de extração, né? E aí vai variar de acordo com o kit e de acordo com o tipo de amostra. Eu vou homogeneizar, onde eu vou fazer a minha extração da minha proteína, e eu vou aplicar 100 microlitros no dispositivo. Em 11 minutos eu tenho o meu resultado, tá? Então, essa tecnologia é de imunoensaio,
de fluxo lateral, ou lateral flow, como a gente está acostumado, né? E como é que a gente faz a leitura? A gente tem algumas linhas de controle, então a gente tem a linha C, que é a linha de controle, alguns kits também tem a linha H, que é a linha de Hu, que é a linha de saturação, e se eu tiver a presença de 3 linhas, o teste é o que me dá a positividade ou negatividade, a linha T. Então, se eu tiver as 3 linhas, eu tenho resultado positivo. Se eu tiver as 2 linhas e não tiver a terceira linha, que é a linha T, eu tenho um resultado negativo. E se ela estiver bem fraquinha, ela é positiva, tá? E se eu não tiver alguma das 2 linhas de controle, quer dizer que provavelmente o meu resultado está sobrecarregado, eu preciso fazer uma diluição. Então, até isso ele informa. A positividade pode sair aí em 5 minutos, 6 minutos, tá? Se aparecer as 3 linhas, já é positivo dentro dos 11 minutos. A negatividade até os 11 minutos. Essa aqui é a distribuição dos kits, tá? Onde vem o dispositivo, os Eppendorfs e o tampão de extração. Aqui está a bibliografia utilizada na apresentação. Queria dizer muito obrigada, acho que eu corri um pouquinho, mas nosso tempo está enxuto, mas eu acho que deu para passar muitas informações. E qualquer dúvida, esse é meu contato, podem ficar à vontade para me procurar, tá bom? Obrigada.